finalizar, a palavra é toda sua aí do pessoal. Ok, pessoal, então boa tarde a todos aí. Eu sou diretor proprietário da empresa Dr. Caldeiras, estou aqui em Ribeirão Preto, né? E conheço o Branco aí já faz pelo menos aí uns 5 ou 6 anos, né? E eu presto serviços aí da parte de regulagem de combustão, melhorias de combustão, análise de combustível, equipamentos para melhorar. A gente vai falar aqui itens que podem melhorar a performance da caldeira, melhorar o rendimento, né, e consumir menos e também ajudar na parte de, principalmente, menos manutenção, que acredito eu aí que é o que o pessoal mais pede, né? Então eu estou quase há 20 anos aí só na área de caldeiras, tá? Então hoje nós vamos apresentar aqui melhorias que podem ser realizadas em caldeiras que queimam toras, tá? Eu presto serviço aí para caldeiras de grande porte, médio porte, tenho clientes no Pará, em Porto Alegre, prestei serviço de consultoria no exterior lá em Portugal, de uma caldeira a cavaco, tá? Então a gente, com a graça de Deus, todos os dias a gente vai aprendendo também. Somos, igual o Sr. Wagner Branco disse, somos eternos aprendizes, não tem ninguém que saiba de tudo e cada dia mais a gente vai aprendendo, principalmente com o pessoal de campo, que é o campo quem dá bagagem pra gente. Então assim, eu fiz um projeto o mais básico possível do layout que mais se vê aí em caldeiras que queimam toras, né? Nós temos o balão, uma antifornalha para se queimar a tora, na maioria das vezes uma inclinação. Aqui os gases saem para um multiciclone, exaustor, chaminé, ok? Então aqui agora a gente vai ver aqui alguns itens para melhorar. Primeiro item, a gente primeiro tem que falar sobre combustível, tá? Tem que cuidar das entradas, porque a saída nada mais é do que uma resposta do que as entradas estão influenciando nela. Então a parte que eu mais digo controla a umidade da tora. Tem que medir. Quem não mede não controla. Tá? Eu tenho uma política na minha empresa que quem não mede não controla, no final de tudo, toma a decisão errada. Tá? Então, primeira coisa, fazer um controle, uma rotatividade de estoque, um trabalho de pátio, eu recomendo para que seja feito e a caldeira ganhe rendimento com isso. O nosso amigo Cristiano, ele disse que teve, né, um problema aí com relação às lenhas, né, que se perdeu, e tem um gráfico aí, né, até que o seu Wagner Branco ele mandou para mim alguns anos atrás, no começo dos meus estudos. A cada 4 semanas aproximadamente, de acordo também com a Babcock, o cavaco, a tora, ela cai, de 3 a 4 semanas, ela cai mais ou menos aí 10% de umidade. Tá? No corte, a lenha tem aproximadamente 45, 48%, lógico, dependendo da sua região. Tá? Então de 3 a 4 semanas ela cai aí uns 10%, mas depois, claro, dependendo se tiver cobertura contra a umidade relativa do ar, contra a chuva e tudo mais, e também dependendo da região, ela vai se manter ali entre 25 e 30, que seria o ideal para se queimar e ter um melhor rendimento. Isso já foi medido já em algumas caldeiras e realmente melhora e muito, tá? O que eu digo também é você uniformizar o tamanho das toras, porque uma coisa é você pegar um diâmetro aí de 60 centímetros e depois algumas toras vier com 20, tá? Eu recomendo sempre diâmetros girando em torno de 20, 25 centímetros com um comprimento de 40 a 60, tá? Porque se queima mais uniforme, porque a grosso modo falando, como se não se queima uniforme, se queima em pilhas, né, ou entrelaçados que seja, a caldeira a combustão vai ficar doida, porque um lado se demora mais, outro lado queima mais rápido, vamos dizer assim, tá? Então, um dos T's que a gente vai falar aqui, e para dominar uma melhor combustão numa caldeira,
é dominar um dos T's. Nós temos três, a gente vai comentar aqui. É diminuir o tamanho da partícula, tá? Ou seja, o tamanho da lenha. Quanto menor, rachar, ter um rachador aí, eu já implementei já em um projeto num cliente meu, que se racha a lenha e se bota no estoque. Conforme você racha a lenha e deixa num diâmetro mais compatível, você acaba acelerando a secagem automática no pátio, porque você racha ao meio e aí você destrincha em vários pedaços e fica mais fácil de se queimar, ok? Eu recomendo ter um rachador elétrico ou pneumático que seja. É um projeto muito simples isso daí. Uma coisa também que é muito usual é cobrir aí as toras, tá? Não consigo fazer uma cobertura, não consigo fazer um pátio, não consigo colocar brita aí porque é um custo. Ajudou muito num cliente meu perto de Presidente Prudente, o pessoal cobrir simplesmente com lona, tá? E ajuda bastante, tá? E acaba sendo até uma estufa, porque acelera um pouco mais ainda a secagem, tá? Um outro item também que eu falo com relação a combustíveis, e até agora a gente só está falando de combustíveis, é diminuir a queima de casca. A casca basicamente é um veneno para a caldeira. Existe a grande quantidade de umidade vem na casca e também a parte de sujidade, resíduo mineral, terra, areia, vem nela. Vocês podem aí fazer até o teste. Tem gente aí, mas a casca está sobrando aqui, vamos queimar. Tomar cuidado porque a fumaça preta, e até pedras que se formam por conta de alta temperatura, que funde, existe o ponto de fusão da terra, da areia, e aí se forma lá dentro da grelha e a limpeza fica dificultosa e também a eficiência cai na caldeira. Então a queima da casca tem que se pensar bastante, tá? Um outro T que a gente chama aí, que é o segundo T, é aumentar a temperatura do ar, tá? Eu sou detentor aí da opinião de ter um pouco de temperatura do ar ao invés só de temperatura ambiente. Tá certo que o ar secundário, se possível numa caldeira a lenha, ser colocado seria o ideal, porém com um pouco mais de temperatura, não em altas temperaturas, mas um pouco mais aquecido, tá? Lógico, isso vai influenciar um pouco na densidade, sim, mas e na temperatura de fornalha também, mas assim a gente consegue um pouco mais de performance na caldeira, tá? Então, aumentar a temperatura do ar também é o segundo T. A gente falou de tamanho de partícula, a gente falou, agora vai falar de temperatura de ar, e o terceiro a gente depois vai falar de turbulência, que tem a ver com ar secundário. Então eu recomendo colocar aí um pré-aquecedor de ar, se o projeto for cabível para isso, tá? Se for possível. Porque essa temperatura dos gases que saem aqui da fornalha, do balão, perdão, se estiver saindo na faixa entre 200 ou maior, tá? 200 graus ou mais, maior ou igual a 200 graus, é possível sim colocar um pré-aquecedor de ar e aí você trabalhar com um ar primário e, se possível, um ar secundário, tá? A maioria das caldeiras aí que queimam lenha, elas têm essa temperatura até que girando em torno dessa que eu disse aqui, de 200 graus para mais. Nós fizemos em 2017 uma caldeira de 15 toneladas que exatamente estava girando em 210 graus. Colocamos até um pré-aquecedor de ar e também um economizador para aquecer um pouco mais essa água e aí diminui o consumo de combustível, né? E aí só que tem que prestar atenção na temperatura de saturação do balão. E depois eu vou falar um pouco da parte de exaustor, vou pegar o exemplo do pré-ar e do economizador, tá? Pegando o gancho do pré-aquecedor de ar, eu vou dizer aqui com relação ao terceiro T, que é a parte de turbulência. Vou desenhar aqui esquematicamente um pré-aquecedor de ar, tá? Para dizer o que isso influenciaria no projeto e o que seria esse terceiro T.
Tá? Aqui, claro, nós teríamos um ventilador aqui no chão, tá? Que aí sopraria esse ar para cá. Aqui dentro, por fora passa o ar e por dentro passa os gases quentes, né? Então o ar faria esse tipo de fluxo, tá? E aí a gente poderia colocar esse ar quente nessas portas aqui, que geralmente ficam aqui posicionadas nesse trecho, e talvez fazer uma ramificação de ar secundário para este trecho aqui, ó, tá? E a entrada do combustível, claro, nesse setor aqui. Então, o que seria esse terceiro T? E a gente agora vai falar da parte de turbulência. Quando o combustível, o que seria essa turbulência? Quando o combustível cai aqui, seja em toras, seja o que for, aqueles combustíveis, aquele fagulho, aquele vagalume de não queimados, ele quer escapar. O projeto de ar secundário, mesmo que em pouca quantidade, um pouco quente esse ar, ele vai fazer um leque e soprar para baixo. Então esse material incandescente ele vai bater nesse lençol, vamos dizer assim, e vai acabar de queimar aqui. Porque o combustível, mesmo incandescente, ele tem que queimar dentro de fornalha. Ele não pode sair para outro local. Tá? Quando eu coloco os bicos de ar secundário posicionados na fornalha no local certo, também porque eu já peguei alguns projetos que o ar secundário está colocado de qualquer jeito em qualquer local. Tá? Você tem que colocar num posicionamento que esteja acima da entrada do combustível, só que se o projeto for bem executado, o ideal é ter esse nariz, esse nose, também chamado de burnout. Esse burnout, essa região de burnout, faz com que aqui seja direcionado chama e os não queimados que talvez passe por aqui, aqui ele acaba de queimar e acaba caindo. E aí sim, as medições, principalmente aí de material particulado, elas diminuem bastante. Tá? Então, estudar a parte de turbulência, que é o terceiro T para uma boa combustão, também eu recomendo e já fiz vários estudos sobre isso. Tá? Mas tudo precisa verificar e precisa ser medido essa temperatura de saída daqui. Tá? Então a gente falou do segundo T, do terceiro T e a parte do primeiro T é a parte de tamanho de partícula. Tá? Outra coisa também que eu recomendo, que a gente colocou lá numa unidade lá em Itumbiara, é colocar um economizador, tá? Que ajuda na melhoria na caldeira. Esse pré-ar ele vai aquecer o ar, né, que vem ambiente, só que aqui no segundo trocador nós podemos colocar um economizador, tá? Que o símbolo dele é como se fosse um radiador aí, tá? Aí a bomba, vou colocar um símbolo só de uma bomba aqui, a bomba manda para ele, a bomba vai receber a água do tanque de condensado, dependendo da temperatura do tanque de condensado também, precisa verificar se essa bomba que ela precisa ser modificada ou não, tá? Porque dependendo da bomba tem uma temperatura ideal de água a ser trabalhada nela, e o pessoal às vezes não está nem aí. Então, verificar a temperatura X que está vindo lá do tanque de condensado, manda para essa bomba, a bomba manda para o economizador. Por dentro do economizador das serpentinas vai correr a água nessa temperatura, só que por fora das serpentinas vai fluir os gases quentes ainda, tá? Ou seja, vai aumentar a temperatura da água. Uma vez que você, exemplo, precisava, vou falar aqui de 1 metro cúbico para aquecer a água para atingir uma tal pressão e temperatura, a certo ponto que você aumenta a temperatura da água usando o economizador, você utiliza menos combustível. Se você utiliza menos combustível, as suas emissões são menores, tá? E aí você está mais folgado com relação a ventiladores, porque você trabalha com menos consumo de energia. Então tudo pode ser melhorado colocando trocadores de calor, tá?
utilizando a própria fumaça quente para aumentar o rendimento da sua caldeira, tá? E aí esses gases, né, são direcionados aqui para o multiciclone e tudo mais, tá? Daqui vai para cá. O que mais? Só que saliento que essa temperatura da água, ela tem que ser calculada. Qual que é a temperatura da água que seria o ideal daqui? Ah, minha temperatura do vapor, Rafael, eu estou vendo lá, está girando em torno de, exemplo, 180 graus. Vapor, tá? Vapor. Então aqui eu posso então gerar 180 graus de temperatura de água? Não, você não pode. Por quê? Porque nessa temperatura, a hora que a água entrar em 180 graus, ao invés de você jogar água para o balão e água para a caldeira, você vai começar a jogar vapor. Tá? E aí, o que acontece? Querendo ou não, a água está quente, a água fase líquida. A água é um refrigerante para que o balão e as paredes d'água estejam refrigeradas. Porque senão você entorta toda essa caldeira. Tá? Perde balão, perde caldeira, perde tudo. Porque você vaporiza essa água no economizador e isso não pode acontecer. Tá? Então o que eu recomendo é calcular um economizador para que essa temperatura de água chegue numa temperatura de segurança antes de mandar para o balão. Porque se você vaporizar essa água aqui, e eu já vi algumas vezes, vaporizar aqui no economizador, você arrebenta e perde a caldeira toda. Tá? Bom, falamos sobre esse assunto, falamos sobre pré-ar, economizador, ar secundário, primário, ar primário e secundário quente. E agora a gente vai ver agora a parte um pouco de pontos de orvalho. Fala assim, mas então vamos fazer isso daí, Rafael, porque agora nós vamos economizar um monte de lenha aí, tá tudo beleza. Ótimo. Só que cada caso é um caso e precisa ser estudado. Nesse caso do meu cliente lá em Goiás, ele tinha uma temperatura e uma quantidade de gás que estava saindo aí da caldeira que daria para ser colocado um pré-ar, um economizador. E aí essa temperatura que entrava no multiciclone dele chegava em torno mais ou menos, tá, de 140 graus. O multiciclone, ele rouba dos gases aí mais ou menos de 20 a 30 graus a hora que sai de qualquer equipamento. Tá? Então acredito que nesse posicionamento aqui sairia aqui mais ou menos a uns 160 graus aqui os gases. Tá? Só que a emissão de particulado dele lá era muito alta. O que se pensou? Então, Rafael, projeta pra gente então um lavador de gases que talvez seja o melhor pra gente, porque aí a parte de materiais particulados a gente está sossegado. Pode ser? Calma. Tudo pode ser, porém tem que ser muito bem pensado e estudado. Tá? O que eu fiz? Então aqui nós vamos fazer um lavador de gases simbólico para a gente pensar no que pode ocasionar quando se tem uma situação dessa. Então aqui nós adaptamos um lavador de gases, que a entrada dos gases é embaixo. Aqui nós temos um cone com uma bengala. Tem alguns projetos que duto quadrado ou retangular e eu não recomendo. Tá? Ou seja, fizemos uma adaptação. Tá? A partir do momento que você tem um lavador de gases usa spray balls ou spray aí de alguns fabricantes. Tem alguns anéis que a gente chama para fazer a limpeza, né? Anéis circulares ou até projetos quadrados, que eu não gosto muito. A hora que você joga esses gases aqui a uma temperatura de 140 graus, a temperatura dos gases dentro do lavador, o lavador, ao lavar, limpa bem? Limpa muito bem. Só que é o seguinte, a temperatura dos gases rouba aqui, cai mais ou menos aí de 50 a 90 graus. Tá? Ou seja, a temperatura dos gases pós lavador de gases, se você fizer menos
90 aqui, menos 50, tá quase no limite aqui de aproximadamente 70 graus na média, se for colocar um lavador de gases. Combustíveis de biomassa que tem um teor de enxofre aproximadamente quase zero, tá? Existe um risco que se chama ponto de orvalho. O ponto de orvalho é a liquefação dos gases, o gás vira ácido e ele vira, lá em química, lá, H2SO4, que é ácido sulfúrico. Ou seja, essa temperatura aqui, que vai girar em torno de 70 graus, ela vai condensar os gases. E todo esse trecho, onde tiver com 70 graus e até ele sair lá em cima da chaminé, é perigoso ter corrosão metálica. Tá? E aí você perde rotor de exaustor, desbalanceamento, matiragem e tudo mais. Tá? Uma coisa que eu falo: ah, mas eu tenho um multiciclone aqui, Rafael, mas eu não preciso colocar um lavador de gases. Presta atenção, porque o multiciclone já foi feito de vários fabricantes e não adianta. O multiciclone ele não pega partícula menor do que 5 microns metro. Ou seja, aquele fagulho, aquela areia muito fina, principalmente quando se queima a casca ou quando vem muito resíduo mineral, aquilo vai sim parar no topo da chaminé. Então, ou você coloca um lavador de gases bem projetado, bem dimensionado, ou você coloca um filtro de manga. Porém, tem que ter os tecidos aí, né, as mangas, contra a chama, ou ter um controle de temperatura, porque senão você queima o filtro de manga. Tá? Ou, lógico, se tiver condições, colocar um precipitador eletrostático, só que o preço é um pouco salgado. Tá? Então, eu recomendo fazer essas melhorias e também prestar atenção numa situação. Eu coloco tudo isso daqui. Melhorei a minha situação de ar primário, de ar secundário, coloquei um economizador, coloquei um ventilador aqui, está muito bem dimensionado, ok. A minha água tá saindo boa. E a temperatura aqui está em segurança, Rafael. Colocamos um lavador de gases. Podemos colocar para funcionar? Ainda não. Falta esse camarada aqui, ó. Esse camarada aqui também precisa ser verificado. Por quê? Você precisa estudar o seu exaustor. Querendo ou não, o exaustor ele tem que ter a força, a potência suficiente para puxar esses gases de dentro da fornalha. A partir do momento que você coloca obstáculos novos para ele fazer com que esses gases passem por esses obstáculos, ele vai ter que ter a potência mínima suficiente e a vazão também para ter a força para jogar ainda lá para cima esses gases. Aí eu pergunto, o existente, mesmo você querendo fazer melhorias, o existente tem potência suficiente para, mesmo você querendo melhorar a sua caldeira? Porque às vezes, na maioria delas, você precisa, já que tudo que é novo está em vermelho, então talvez você também precise colocar um exaustor novo para dar conta da perda de carga no sistema lá do gás que aumentou. Tá? Então, eu recomendo o básico desses itens. Claro, a gente vai em campo, mede tudo, tá? Faz o dimensionamento, faz o balanço térmico, mede o combustível de vocês, como é que está a umidade em loco, tá? E daí faz o estudo, o checklist total e os resultados e principalmente de quanto que vai ficar cada equipamento desse, porque às vezes o pessoal quer fazer por fases, tá? E aí cada cliente toma a decisão que tiver que fazer, tá? Uma coisa que eu aprendi com o seu Wagner Branco e também com o professor Mauro, na maioria das vezes, principalmente em caldeiras a lenha, o pessoal joga muito calor fora, tá? Então fazer um estudo de diminuição de calor, que é a temperatura que está sendo jogado fora, e se for possível, é claro, colocar trocadores de calor
que utilizam o próprio calor que está sendo jogado fora em benefício próprio. Tá? Então, acho que esses são itens básicos que melhoram e muito, em alguns clientes que já foram realizados, a performance e principalmente consumir menos lenha, consequentemente menos particulado, maior eficiência, menor manutenção e assim vai. Bom, não sei se o senhor Wagner Branco vai querer falar alguma coisa, mas de minha parte aqui eu acho que são itens básicos de melhoria e caso vocês queiram, a gente vai aí em cada cliente, faz um checklist, um check-up total e dá a posição se é possível ou não para cada um de vocês. Temos uma pergunta aí, Rafael. Sim. O Thiago. Deixa eu aqui ver. Rafael, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Eu vi que tudo bom. Eu vi que você comentou que você, na questão do lavador de gás, você não recomenda tubulações quadradas ou retangulares. Por que motivo você disse que não recomenda esse tipo de... Perda de carga. Perda de carga? Perda de carga. Aprendi com o senhor Carlos da NG Boiler, que tem uma sabedoria imensa, também com o senhor Wagner também, nos estudos de fluidodinâmica e principalmente nos projetos instalados deles em várias caldeiras, que todas as caldeiras que têm dutos ou corpos circulares têm menos perda de carga, porque cantos vivos os gases eles batem e fazem um vórtice ao contrário, e aí precisa o ventilador ou o exaustor fazer mais força. Certo, entendi. Ok. Alguma dúvida, pessoal? Obrigado. Alguma recomendação, alguma sugestão, dicas? Estamos abertos a tudo. A temperatura da chaminé aí, qual que é o padrão? 90 mais. 90 mais. 90 mais. Mas, pessoal... Lembrando, Rafael, que 90 na chapa, né? Sim. Porque eu preciso ter temperatura na chapa. A corrosão ela se dá pela condensação, um pouco de enxofre que tem não só pelo enxofre, mas pelo ácido clorídrico que tem no alcatrão. As caldeiras que não tem o ar secundário leva muito alcatrão que vai se condensar, vai escorrer lá no exaustor. Lembra quando fomos com a caldeira? Escorria aquele leite preto, né? Assim, Vai lá no sul. Vai lá no sul. Está com um problema também no nosso filtro multiciclone, ele está se deteriorando, entendeu? Porque excesso de umidade, o que acontece? Condensação que ataca e com o tempo, dependendo de quantos anos você tem, ele vai se corroer totalmente. Só um adendo, 3 anos. precisa ver se também é por efeito abrasivo, às vezes ver a velocidade dos gases, e também precisa ver se a carga da caldeira, se tiver muita oscilação de carga, por exemplo, a caldeira de 10 toneladas, só que de madrugada, após 6 horas da tarde, até no outro dia 6 horas da manhã, trabalha só com 4 toneladas. Então todas as temperaturas são menores também. E aí isso ocasiona também temperatura baixa lá no ciclone. Sim, condensação, choque térmico. Sim. Isso vai embora. Eu não... Caldeira é feita... O padrão da gente aqui é 9 quilos, né? A gente trabalha com 9 quilos, só que variavelmente, em alguns horários do dia aí, a gente diminui bastante isso aí, porque fica só uma empresa funcionando. Então a gente diminui bastante essa carga dela. Só que é isso que está ocasionando então? Possivelmente. Entendi, muito obrigado. Tá. Tem mais uma pergunta do João aí. Qual que é a temperatura... Vê aí, Branco, pra mim. Sumiu aqui da tela pra mim. Vai uma pergunta aí do... Deixa eu ver aqui quem faz a pergunta. Deixa eu pegar uma calculadora aqui, só um segundo. Ideal, isso aí é o João, né, João Paulo? Eu acho que é só o João Paulo. Acho que é só o João Paulo que fez essa pergunta aí, que não estava... Né? Tá. Qual que ele perguntou? Da temperatura, do ponto de condensação
Para qualquer, né, da água? Qual seria a temperatura ideal da alimentação aqui? Qual seria a temperatura ideal da alimentação da água para abastecimento da caldeira? Ok. Bom, uma continha aí de papel de pão, vamos chamar assim. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu estou com a calculadora na mão. Vamos pegar uma caldeira aí com pressão de operação de 10 kg, tá? 10 kgf centímetro quadrado. Pressão na caldeira. Você pega a raiz de 10, vai dar quanto? Vamos ver. Raiz de 10 igual. Vai dar 3,16 aproximadamente, tá? Vai pegar raiz de 3,16. Temperatura do vapor. Vai dar 1,77. Faz isso vezes 100. Vai dar a temperatura do vapor. Isso aqui aproximadamente. Isso é a temperatura do vapor com 10 kg de pressão, tá? Qual é a temperatura ideal da água? Na Dr. Caldeiros hoje dimensiona sempre temperatura da água H2O que sai do economizador. É a temperatura de saturação menos, no mínimo, 50 graus. Então aqui 138 graus seria uma temperatura de segurança para uma caldeira de 10 kg de pressão. Se o projeto for compatível, porque dependendo, se essa temperatura já for muito baixa, você acaba condensando no fluxo dos gases. Interessante, né? Sim. Isso é interessante. De novo, cada caso é um caso. Por isso que a gente precisa estar em loco para saber o que é que está instalado. Muito bem, muito bem. Mais perguntas aí? Vamos aproveitar o professor aí. Não? Rafael, deixa eu só ver se eu entendi. Essa conta que você fez ali, que você chegou no 178, essa daí é uma estimativa da temperatura da água dentro da caldeira. Então, uma pressão de 10, é isso? Uma pressão de 10 quilos aproximadamente tem uma temperatura de vapor de 178 graus. Certo. E o 138 que você colocou ali seria? Temperatura da água máxima para sair do economizador e entrar no balão. Entendi. Tá bom? Entendi. Mais alguma sugestão, pessoal? Dúvidas? Dicas? Não? Bom, agora vai ficando caro, hein? Vai ficando mais caro. Muito bem. Olha aí quantas dicas, hein? Pois é. Bom, ninguém tendo mais perguntas? Rafael, quer continuar a falar mais alguma coisinha? De minha parte, eu acho que de rascunho, eu acho que seria isso daqui por enquanto. O mais a gente tem que ir em loco mesmo, Branco, para melhorar a caldeira do pessoal aí, ou até mesmo dar treinamento em loco, para o pessoal ter um nivelamento aí, principalmente a parte operacional, para entender até os números que estão lá. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Bom, Rafael, de qualquer forma, agradeço a sua participação mais uma vez, bastante proveitoso aí para o nosso pessoal. Muito obrigado. Rafael aí está estudando bastante, está atendendo aí bons clientes, fazendo bons trabalhos. Sim. Tem acompanhado aí, a gente troca ideia bastante aí, né, Rafael? Sim, sim. E está indo muito bem. Então, fazendo um trabalho realmente técnico, não é? Porque eu tenho visto, a gente anda muito, e nós somos consultores independentes, né? Então, o consultor independente não está atrelado a fabricantes. Então, eu tenho visto que, às vezes, eu peguei até um relatório muito bonito de um consultor, mas ele está atrelado a um fabricante de multiciclone. Então, o que ele quis fazer lá? A visão foi trocar o multiciclone e colocar um tremendo de osastor, né? Tremendo de osastor. E essa empresa me chamou agora recentemente, né, para fazer uma auditoria e cheguei à conclusão que não era necessário trocar um exaustor de 200 HP para um de 350 HP. Né? Porque está puxando demais, está arrastando demais. Né? Uhum.
Então voltamos tudo para trás novamente e ficou lá o novo multiciclone. Né? Então a gente sempre vai fazendo um trabalho técnico de medir, levantar parâmetros, medir as perdas de carga, medir as potências, né? Que são demandadas, o que entra na caldeira, o que sai da caldeira. Então a gente tem essa preocupação. Eu vejo relatório que é assim, o sujeito compra um aparelhinho aí de combustão, acha que é a mesma coisa que eu sempre comparo aí com o mecânico. Ele nunca estudou combustão na vida do motor. Então ele compra o aparelhinho, não, tá bom, tá ruim esse sensor. E não é. Então você precisa saber interpretar, precisa saber a mecânica, a engenharia do negócio. Né? Sim. Senão fica uma bagunça. Então a gente tem pego aí vários, né, o Rafael também, pega uns laudos sem pé, sem cabeça, né? E o cliente acaba gastando 2, 3 vezes para resolver o problema. E problemas aí que se perpetuam há anos vem levando e ninguém consegue resolver. A gente trabalha com engenharia né, e tem que dar certo. Sim. E aqui uma pergunta do Vinícius. Manda ver, Vinícius. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bom? Como vai? Jóia, vamos lá. Olha só, nós temos na nossa unidade de Pará de Minas uma caldeira da Eurotec com terma. Ela é de 5 kg/h, ela é de 10 kg por centímetro quadrado. Nós temos uma ET logo ao lado, tá? E aí surgiu uma ideia de utilizar o biogás para montar um fogareiro, um acendedor, para pré-aquecer a água de entrada da caldeira. Você acha isso válido? Você acha isso... O que você fez? Já ouviu falar de alguma coisa nesse sentido? De utilizar o biogás para pré-aquecer a água que eu vou alimentar a caldeira? Sim. A gente conversou, né, Branco, uma situação dessa numa reunião online do pessoal do Sul. Exatamente com essa situação aí. E o que eu digo é o seguinte, por acaso, eu vou repetir palavras do que nós falamos pro cliente. O que o fabricante diz com relação a isso? Porque isso pode afetar a caldeira que ele instalou. O que ele diz sobre isso? Né? Se ele não deu nenhum respaldo com relação a isso e tirou, porque ele é responsável de qualquer tipo de modificação. Porque a partir do momento que você colocou alguma coisa para alterar o projeto que ele ainda é responsável, né, isso pode tirar a garantia dele da reta. Tá? O que a gente sempre fala é o seguinte, o fabricante sabe disso que vocês querem fazer? E o que ele disse sobre isso? Não sabe. Foi uma discussão como se fosse uma conversa de bar entre a gente conversando, né? O flare fica muito próximo da caldeira, né? E aí a gente sabe que o biogás está sendo queimado e foi só uma especulação, né? De tentar aproveitar esse biogás, mas não houve uma conversa com o fabricante, não. Tá. Bom. Posso dar um palpite nisso daí também? Por favor. Um pouquinho depois. Vamos lá. Ele quer aquecer a água que pode ir lá para o tanque de condensado da caldeira dele, que daí, no caso, não vai influenciar no abastecimento. Pode, talvez, né? Também você tem que fazer um cálculo, né? Quanto de condensado você está voltando, se você tem um vapor que injeta direto em alguns produtos, você acaba não tendo o retorno de condensado, você pode pré-aquecer uma água, de repente você está com essa água quente. Agora, se você tem um retorno de condensado grande e a sua água já está mantendo pré-aquecida, será que compensa fazer mais um aquecimento? Né? Também tem esse detalhe. Né? O que eu já vi e até em algumas siderúrgicas do Maranhão é utilizar, eles lá são gás de alto forno, claro, mas eles queimam cavaco e até pelos não queimados, que são muitos lá, eles utilizam um queimador em uma certa altura e ficam com a chama dentro da fornalha, utilizando o gás de alto forno. Não sei se isso talvez seria mais viável. A opinião do Branco aí, que é especialista na parte de gás também. Que eu também trabalhei numa empresa, um grupo francês, né? Também fiquei um bom tempo e lá eles trabalham muito na questão aí de eficiência térmica. Então, tudo que gerava calor, eles queriam reaproveitar no que tirar o calor. Por exemplo, eu estou lá com um compressor de refrigeração
sabe, olha, que eu estou resfriando minha cabeçote, eu tenho a oportunidade de usar água quente e usar menos torre, eu mando essa água lá para usar em tal local. Então, tem muitos esses trabalhos aí de uma eficiência geral da instalação, né? Para melhorar um pouco a instalação total de utilidades da fábrica. Essa parte de gás aí, o Branco, acho que daria mais para responder com relação a esse tipo de assunto. Eu acho que o gás tem que, não sei se biogás ou Branco, ele também tem que ser retirado as impurezas dele antes de ser queimado, de qualquer forma? Grosseiramente, eu vi uma instalação esses dias aí, grosseiramente o pessoal pega lá o gás, o frigorífico pega o gás e joga dentro da caldeira, tem um booster lá que puxa o gás lá do gasômetro, lá do biogestor, e empurrando dentro da caldeira. Ajuda, pode queimar. Tá? Ele tem um pouco de enxofre, tem um pouco de H2S. Então você pode queimar na fornalha, você está com a fornalha bem quente. Tá? O enxofre é combustível também, ele vai queimar. Mas se você trabalha com a temperatura alta na chaminé, acima de 110, 120, 130, ótimo. Pode trabalhar com temperaturas mais baixas, aí é um risco de condensação. Tá? Mas o mais fácil para usar isso é jogar na fornalha diretamente. Porque para aquecer a água da caldeira, você vai aquecer como essa água da caldeira. Se a caldeira trabalha com água a baixa temperatura, sem retorno de condensado, ou quase muito pouco condensado, você tem que retirar essa água do fundo da caldeira, fazer um circuito de recuperação, ou aquecer a água de alimentação. Então, aquecendo a água de alimentação, dependendo da temperatura, você vai retirar um pouco de gás da água também, dependendo da temperatura. Você pode complicar aí a bomba também, pode ter problema de cavitação. Então, tudo isso tem que ser estudado. Mais fácil, mais barato, joga na fornalha e você vai queimar menos. É o melhor uso para que eu estou vendo agora para o biogás. Joga na fornalha. Já tenho experiência em várias empresas que queimam esse biogás, cervejarias, frigoríficos, já queimam diretamente na fornalha, sem fazer uso para outro tipo de a não ser que você tenha uma estufa, um secador, onde pode aproveitar. Mas minha recomendação para não ter problema, joga direto na fornalha. Ótimo. Okay? Conforme a siderúrgica lá do Maranhão, que a gente fez 2 projetos para eles, ela também foi colocada na fornalha. Branco, o que mais o pessoal precisa aí? Estou à disposição. Mais alguma sugestão, pergunta? Bom, o Rafael vai ficar por aqui até o final? Sim, né, Rafael? sim, vou ficar. Qualquer coisa eu chamo aí. Ok, gente, agradeço. Qualquer coisa pode contactar o Branco aí. Tem meu canal do YouTube também, do Dr. Caldeiras. Não sei se vocês já se inscreveram lá no canal. É só assuntos sobre caldeiras lá. Tem quase 70 vídeos só sobre caldeira. E qualquer coisa eu estou à disposição. Também estou online aqui, ok? Um abraço para todos, fiquem com Deus e estou à disposição para contatos. Até mais. Compartilha Vou compartilhar minha tela. a tela aí.